do The Best Podcast, onde os melhores se encontram. E hoje nós temos o prazer de receber Dr. Rodolfo Ferraz, né, Dr. Perdão, que é, assim, muito conhecido, né, pelo seu trabalho, pela sua índole, pela sua espiritualidade. E eu gostaria simplesmente, né, de te agradecer mesmo. Dr. Rodolfo, antes do Rodolfo Ferraz, cardiologista, quem é Dr. Rodolfo Ferraz? Primeiramente, Jamile, é um prazer enorme estar aqui. Durante um tempo a gente estava ensaiando esse encontro. Existe um tempo para tudo, né? Verdade. A gente crê nisso e o tempo chegou. Mas, voltando à sua pergunta, antes do Dr. Rodolfo, do Rodolfo cardiologista, o Rodolfo, ele é um homem que é apaixonado por Jesus. Amém. Eu sou filho, eu sou pai, eu sou esposo, mas acima de tudo, eu sei o que eu sou hoje realmente, né? Isso vai além de profissão, de rótulos, de títulos dados por homens, por sociedade. E isso é mais maravilhoso, porque é o que move hoje, é fazer aquilo que eu fui chamado, não aquilo que eu acho que eu preciso fazer. Então hoje o Rodolfo, ele é um homem que ele consegue viver aquilo que é desejo, aquilo que é propósito de Deus na minha vida. Amém, que coisa linda, né? Dr. Rodolfo, o senhor é cardiologista Sim. E terapeuta, Sim. Não é isso? Sim. O senhor tem quanto tempo de cardiologista? Eu, como formação, o ano passado eu completei 20 anos como médico, né? Uhum. Eu formei na IMESCAN e depois eu fiz a residência de clínica médica, eu sou clínico geral com formação, e depois eu mergulhei no campo da cardiologia. E depois, com um tempo, mais ou menos uns 5, 6 anos, é que eu me especializei em hipniatria. O hipniatra é o médico especializado em hipnoterapia. Poucas pessoas sabem disso, acham que terapeuta, o médico não pode fazer. E isso foi muito interessante porque ao longo do tempo, como médico, eu achava que eu estava fazendo o melhor para o paciente. Como a faculdade de medicina nos ensina, como as residências nos capacitam, mas eu tratava o paciente de uma maneira superficial, apenas com um olhar físico, olhar nas doenças. E quando eu comecei a estudar comportamento, mente humana, eu percebi que grande parte das doenças e dos sintomas que os pacientes manifestavam no consultório cardiológico tinha um fundo emocional que impactava diretamente no físico. Então hoje eu consigo mesclar, associar um olhar físico, um olhar emocional e levar a espiritualidade para dentro de um consultório médico. E isso é fascinante. Dr. Rodolfo, como cardiologista, tá? Como cardiologista, o senhor tem percebido, eu estava lendo uma reportagem que estava falando sobre as doenças cardiovasculares e que os jovens abaixo de 40 anos estão morrendo mais com essa doença. Perfeito. O que o senhor associa a isso como cardiologista? Sim. Por quê? Na realidade, se a gente olha no histórico, as doenças cardiovasculares, elas são consideradas a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Para vocês terem uma ideia, estima-se que por ano no Brasil, mais de 400 mil pessoas vão morrer de doença cardiovascular. E isso envolve o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral. Quando nós falamos de uma população mais jovem que está sendo acometida, a questão ela é multifatorial, Jamile. Nós levamos em consideração uma era pré-Covid e pós-Covid. Isso é um fato que não tem como ser negligenciado. Sabemos que a agressão e o que fica residual no corpo pela proteína spike, ela gera fatores chamados trombogênicos, que isso vai aumentar, inclusive, o risco de infarto e arritmia. Caramba! Além disso, nós temos uma geração que ela vive no culto ao corpo. Então nós temos jovens que fazem misturas mirabolantes de anabolizantes, E a próxima álcool, cocaína, energéticos. Então são fatores inflamatórios arritmogênicos. Associado a isso,
a vida estressante, a ansiedade, doenças da alma, né? Ansiedade, depressão, e tudo isso aumenta o fator de risco. Outra coisa importantíssima é que as pessoas elas têm culturalmente aquela ideia de que infarta quem é velho. Exatamente. Por isso que essa reportagem me chamou a atenção. Eu falei, vai, gente, como assim? Exatamente. Então, uma pessoa de 35 anos, a principal causa de doença cardiovascular acima de 35 anos é o infarto agudo do miocárdio. A principal causa de doença. Mata mais do que qualquer tipo de câncer. Caramba. Então, as pessoas, será que elas estão fazendo um check-up, uma avaliação? Elas estão cuidando disso ou não? Porque culturalmente elas acham que infarta quem tem 60, 70, 80 anos. Exatamente. Não é normal uma pessoa nova. Eu tenho vários casos de pacientes com 35 anos que infartam, chegam infartados. Doutor Rodolfo, qual o sintoma do infarto do miocárdio? A gente às vezes tem uma dorzinha de gás assim, né? Aí, isso não é, né? Assusta, né? Assusta, né? Qual é o Essa sintoma? pergunta sua, eu respondo direto para os ouvintes, quem está assistindo. O importante é vocês entenderem que existem grupos, que são grupos que os sintomas do infarto, eles são completamente diferentes. Quando nós pegamos o idoso, a mulher, o paciente diabético, o paciente que tem doença renal crônica, principalmente que faz hemodiálise, e os pacientes com insuficiência cardíaca, esses pacientes eles podem manifestar um sintoma de infarto completamente atípico. O que significa atípico? Uma dor na boca do estômago, que muitas vezes as pessoas vão falar, é uma gastrite. Ele pode ter tontura, ele pode ter um mal-estar, ele não necessariamente vai ter os sintomas clássicos. Às vezes uma mulher chega e ela está com um cansaço que antes ela não tinha. Por exemplo, passando isso, hein? Antes eu conseguia subir um lance de escada. Agora, doutor, de um tempo para cá, subitamente eu não estou conseguindo subir. Isso pode ser um indício que você pode estar com alguma obstrução arterial e é necessária investigação. Então, esses grupos, nós temos que ficar muito atento, porque os sintomas clássicos de um infarto ou de uma síndrome coronariana aguda, quais são eles? É uma dor em aperto de forte intensidade. É muito interessante que uma coisa que a gente consegue determinar e definir, quando a pessoa chega e fala assim, eu tô com uma dorzinha aqui e aperta e dói, isso não é do coração. Isso é muscular, é osteoarticular. Mas uma pessoa que vai estar infartando, ele vai chegar e falar assim, ó, tá apertando. É uma dor que eu nunca senti. Essa dor está vindo para o pescoço, ela está irradiando para o braço esquerdo principalmente, pode estar nas costas, eu estou tendo um cansaço, uma falta de ar. Então, são sinais de alerta. Já é um alerta. O mais importante é você entender o seguinte, além dos sintomas, eu sou uma pessoa que tem fatores de risco. Quais são os fatores de risco tradicionais? Genético? Então, lógico que existe uma predisposição. Se eu tenho histórico familiar, o meu risco aumenta. E quando a gente fala histórico familiar em medicina e cardiologia, nós consideramos o quê? Se o meu pai ou irmãos tiveram esses eventos com menos de 55 anos, ou minha mãe ou irmãs, mulheres, né? Pessoas do sexo feminino com menos de 65 anos. Então, por exemplo, o meu pai infartou com 50 anos, ou a minha mãe morreu subitamente com 60 anos. Isso já é um ponto negativo que você vai ter que se cuidar mais. Porque eu tenho um histórico na família. Entendi. E o que muita gente às vezes relata é, o meu tio, o meu avô, o meu primo ou o meu pai morreu com 90 anos. Não, isso é natural do envelhecimento. Então, existe a questão familiar, sim. Só que hoje a gente sabe, Jamile, que mais do que uma condição genética para as doenças cardiovasculares, nós temos o meio ambiente influenciando. Ele tem a capacidade de modificar os fatores genéticos, é o que nós conhecemos como epigenética. É a genética sofrendo uma influência direta do meio. Caramba. Então, peraí, se eu tenho um histórico na família e eu sou uma pessoa sedentária, obesa, com pressão alta, com diabetes, que fuma, que bebe, que dorme mal. Isso está tudo ligado a uma questão do meio ambiente, os hábitos e comportamentos. Verdade. Só que o que acontece? As pessoas querem colocar a culpa, a responsabilidade na genética e ficar de braços cruzados e não mudar aquilo que é passível de mudança. É verdade. Doutor Rodolfo, o que o senhor me aconselharia hoje, Jamile, para os nossos ouvintes, para nós aqui,
o senhor aconselharia hoje para que eu não tenha um problema cardiovascular? Sem ser alimentação ou exercício físico. Perfeito. O que o senhor me aconselharia? O perdão? É uma ferramenta poderosíssima. Preciso entrar nesse assunto. É uma ferramenta poderosíssima, Jamile. Quando a gente olha nos livros de cardiologia e avalia os fatores de risco, esses que eu falei anteriormente, e vai estar no rodapé do livro o estresse. O que é o estresse? Na realidade, é uma condição que nos mantém vivo. O excesso de estresse é que mata. Se eu não tenho estresse, se eu não tiver esse motor que vai me impulsionar de fazer as coisas, eu vou ficar parado. Porém, o excesso do estresse, ele gera uma inflamação. E nós sabemos que estocar sentimentos ruins, por exemplo, a mágoa, ela vai influenciar diretamente no coração, mas de uma maneira fisiológica, aumentando a produção, por exemplo, de cortisol, adrenalina, noradrenalina, e são fatores que vão aumentar a pressão arterial, o batimento cardíaco, aumentar o processo inflamatório sistêmico, inclusive no coração, aumentando o risco de infarto. Então, quando nós falamos o poder do perdão e a liberação da mágoa, do ressentimento, da amargura, do rancor, nós não estamos falando num cunho apenas espiritual, o perdão como uma ordenança, como um mandamento, sendo o espelho daquilo que Cristo foi. Isso é o mais importante, sim. Mas como que eu vou falar para uma pessoa que tem vários traumas, que é distante de Deus, que não vivencia Cristo, que ele precisa perdoar, se não por uma ótica que isso pode matar o coração dele? É verdade. Então é uma ferramenta poderosa, que eu aplico diariamente no consultório cardiológico com resultados mais poderosos do que qualquer medicamento. É verdade. E quando o senhor entrou nesse mundo, né, da hipnose, terapia, o senhor ficou reconhecido como Doutor Perdão. Exato. Por que Doutor Perdão? Então, durante um tempo, eu tive resistência em realmente assumir essa verdadeira identidade. Quando a gente fala Doutor Perdão, inicialmente eu tinha uma necessidade de aprovação e imaginava o quê? O que os outros vão pensar? Um médico com um tempo de carreira consolidado na cidade, em começar a falar sobre perdão. Eu ouvi durante um período, você deixou de fazer medicina, você não é mais médico, agora, você virou pastor. E eu entendi uma coisa, Jamile, eu não preciso agradar homens. É verdade. Eu não estou nem aí com a opinião dos outros. Por quê? Eu preciso agradar apenas a Deus. E como surgiu o Doutor Perdão? A gente sabe que muitas vezes o nosso propósito ele tem intimidade com aquilo que nos fere, ou já feriu. E tudo começou quando eu entendi que eu precisava liberar um perdão para o meu pai, meu amado pai. O meu relacionamento com o meu pai e com minha mãe, ele é fantástico. Eles são vivos, são casados. Eu vim de um lar não disfuncional, de um lar, né, tradicional. Porém, eu me sentia órfão de pai vivo. A vida do meu pai era só trabalho. Então, quando ele saía para trabalhar, eu estava dormindo. Ele chegava em casa, tomava banho, jantava, ia para a faculdade. Quando ele chegava, eu estava dormindo. E durante um tempo, eu não sabia que isso estava impactando a minha vida. Ao ponto que, quando eu mudei para São Mateus em 2013, eu me recordo que eu ia trabalhar no Roberto Silvares, na UTI. O meu filho ficava segurando a minha calça e falava: papai, fica aqui comigo. O que eu falava? O papai tem que trabalhar. Eu ficava 24 horas distante de casa, voltava para casa, tomava banho, dormia, pegava um carro e ia para Vitória, e mais 24 horas distante de casa. O que eu fazia era infinitamente mais forte do que o meu pai fez. E só através dessa consciência que eu não tinha, que aí veio o processo terapêutico na minha vida, porque para fazer a terapia, todos nós precisamos passar pelo processo. Não tem como um doente cuidar de outro doente. Curar um doente, exatamente. E foi aí que eu entendi que veio essa recordação do meu pai ausente. Porém, o meu pai, com 7, 8 anos de idade, ele trabalhava no mercado municipal em Belo Horizonte como feirante.
E o meu avô falava, não quero que você passe por isso, eu quero que você trabalhe e estude. Ele só estava cumprindo aquilo que foi determinado na vida dele. E quando eu liberei o perdão para o meu pai, eu entendi que eu precisava levar essa ferramenta poderosa na vida de outras pessoas que passam até hoje coisa muito pior do que eu passei e que liberta. Dr. Rodolfo, quando que a medicina moderna ela começou a relacionar o coração e mente, coração e sentimento, né? Quando que o senhor conseguiu perceber isso? Jamile, isso é uma coisa já bem antiga, né? Inclusive existe um livro de um cardiologista que fala que coração é emoção. Muitas vezes as pessoas acham que coração é uma bomba que só bombeia sangue e não tem sentimentos. E para vocês terem uma ideia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, no departamento de hipertensão arterial, foi a primeira sociedade médica do Brasil a avaliar e validar o impacto da espiritualidade no controle e na prevenção de hipertensão arterial. E quando nós falamos espiritualidade, nós vamos além de uma religião. É aquilo que eu acredito num ser supremo, que no meu caso como cristão é Cristo, é Deus, mas que é o mentor, que rege a minha vida. Isso é a fé. Então nós sabemos que a fé, a espiritualidade, ela vai me fortalecer, inclusive nos momentos difíceis. Um diagnóstico de uma doença, sem fé, eu vou agir de uma maneira. Com fé, eu vou encarar com outra maneira. Então isso é uma coisa que é bastante conhecida, porém com o decorrer da mecanização, os médicos pararam de tocar o paciente, pararam de ouvir o paciente. Eles apenas querem remediar. Eu não estou generalizando, mas a gente vive hoje numa medicina moderna que hoje uma conversa com a inteligência artificial, ela vai falar o que você sente e não é assim. Não é assim. Nós sabemos que aquilo que o paciente fala é determinante para um diagnóstico correto e para uma conduta, um tratamento adequado. E isso é importantíssimo. Eu vou só avaliar isso daí quando eu permito ouvir o paciente e examinar. Então é uma coisa já validada, consolidada, que com o tempo foi perdendo a prática. E o senhor retornou, graças a Deus, né, com isso aqui em São Mateus, e que é muito importante para a gente, né, para minha família também é muito importante. O que acontece? Dr. Rodolfo, o perdão, as pessoas conseguem perdoar verdadeiramente? Sim, sim. Eu falo, Jamile, que o perdão ele é uma decisão. Se olhássemos na ótica humana, quando que era o momento de perdoar um agressor, um transgressor, um algoz? Nunca. Porque nós temos a tendência em agir olho por olho, dente por dente. A pessoa ela quer vingar. Por quê? Pelo orgulho, pelo ego, se sentir inferior é ruim. Só que a questão do perdão é uma questão de inteligência. Mais do que inteligência, é uma questão que vai te libertar. Porque a partir do momento que uma pessoa te faz mal, ela gera um dano na sua vida, você está todos os dias permitindo que essa pessoa tenha o controle da sua vida, dos seus sentimentos e da forma que seu corpo vai reagir. Verdade. É como se, eu dou sempre um exemplo, e é muito interessante, imagina que você está de frente de uma penitenciária de segurança máxima. Não existem homens, as cancelas são todas automáticas. E quando você olha para essa câmera, as portas vão se abrindo, eis que chega a última cela. E você entra. E você não entende porque está silencioso, está quieto. E você pega a sua canequinha e bate na grade e fala, alguém aqui? Alguém pode me ajudar? Me tira daqui, eu não aguento mais. Eu estou sofrendo, eu estou passando frio, fome. Em um determinado momento, uma voz no seu coração fala, quem te colocou aí dentro? Quem está te mantendo preso aí dentro? É simplesmente você. A chave para te libertar dessa penitenciária, ela está dentro do seu coração. Naquilo que já foi dado para nós como uma herança, como um mandamento. O perdão é uma decisão. As pessoas, elas decidem estar naquela penitenciária porque até hoje elas não entenderam que o grande beneficiado são elas mesmas. É difícil? Sim. Perdão não foi
propagado em uma mesa, num podcast, numa mesa de jantar. Foi numa cruz. E exatamente entendendo isso, que eu preciso fazer o quê? Ter a paz que excede todo o entendimento. Para a sociedade hoje, perdoar é o quê? Deixa de ser boba. Você é besta. Mas por que você aceita isso? Você vai deixar isso? Então não é uma questão apenas de um sentir. É uma decisão. Por que, doutor Rodolfo, que às vezes é tão difícil perdoar? É tão angustiante você liberar um perdão? Porque dói. Se nós pegarmos as principais feridas da humanidade, traição, humilhação, injustiça, rejeição e abandono, são as principais feridas, não as únicas, mas as principais feridas que assolam a humanidade. Mas olha que coisa interessante. Cristo foi o quê? Humilhado. Injustiçado, abandonado, rejeitado e traído. Então ele nos mostrou o seguinte: nós teríamos aflições. Não seria perfeito. Uma pessoa que perde um ente querido, ele pode chegar para você e falar assim: por que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito? Que Deus é esse então? Eu ando segundo o propósito e eu amo a Deus. E aí, como é que você explica isso para a pessoa? Da mesma maneira que ele também fala: vocês terão aflições. Vocês podem passar pelas águas, eu estou com você. Você pode atravessar o rio e esses rios não vão te encobrir. Você pode passar pelo fogo, mas você não será queimado porque eu estarei com você. Amém. E isso representa o quê? Os desafios na vida. Os rios, as correntezas, os fogos. E isso, o perdão, ele nos capacita. É impossível, Jamile, sem a presença de Deus, sem a presença e a intimidade, um relacionamento, você liberar um perdão genuíno. Senão vira da boca para fora. É verdade. A intimidade com Deus é o mais importante para você perdoar verdadeiramente. É um perdão situacional, é um perdão superficial. Doutor Rodolfo, em que a mágoa, né, a falta de perdão pode impactar na saúde física? Exatamente. Quando a gente olha que a mágoa é uma água suja, é um esgoto. Nossa, essa é uma má água, né? É um esgoto. Caramba, essa comparação. Eu falo que a mágoa é o maior chorume. Chorume é aquele líquido que sai de um lixo que está há muito tempo guardado, fede. Uhum. Essa é a mágoa estocada no seu coração. Porém, o maior perfume é o perdão. Ele é que perfuma realmente o coração. O que nós sabemos, e isso eu tenho que falar como médico também, porque não é algo que é motivacional, não é algo só de cunho espiritual. Eu falo baseado em ciência. E muitas vezes as pessoas questionam, mas por que não divulgam? Porque isso não é vantajoso divulgar. Porque hoje nós vivemos numa sociedade em que nós somos cercados por farmácias, por medicamentos. Então é melhor você depender de um medicamento do que depender de uma decisão, de um conhecimento, de uma consciência que um ato seu pode te libertar. É verdade. O que nós sabemos é que esses sentimentos, a falta de perdão e o acúmulo da mágoa, na parte do coração principalmente, ele vai aumentar o risco de pressão alta, hipertensão arterial. Então é muito comum um paciente chegar no consultório: olha, minha pressão ela está ficando alta de uma hora para outra. E aí você avalia, você começa a conversar com esse paciente, existe uma mágoa que não foi liberada. E muitas vezes quando você trata isso, a pressão dele normaliza. Mas por quê? Porque fisiologicamente libera cortisol e adrenalina. Então foi isso que aconteceu então. São hormônios que vão fazer a pressão subir. Vão gerar um estresse no coração, aumentando o batimento cardíaco, podendo aumentar o risco de arritmia, aumentando o risco de AVC. Quem carrega mágoa, quem não perdoa, dorme pior. Então tem mais insônia. Tem mais dores crônicas, porque mexe com o processo inflamatório. Com problemas gastrointestinais, a pessoa vira e mexe, ela fica com problemas digestivos.
Quando nós olhamos nas questões reumatológicas, muitas doenças reumatológicas têm um fundo emocional escondido que não foi tratado. Vamos parar para pensar. A medicina fala que doença autoimune é uma doença que não tem cura, ninguém sabe a causa, tem controle, toma e você vai ficar tomando remédio pro resto da sua vida. Como que, na sua infinita misericórdia, Deus, sabendo que você é uma imagem e semelhança dele, ele coloca dentro de você algo que vai se autodestruir? Alguns vão falar, não, mas existe uma questão que está ligada ao intestino. Eu concordo. O intestino ele já é validado durante muito tempo já. Ele é um segundo cérebro. Porque ele tem receptores, ele tem hormônios, neurotransmissores. A maior parte da produção, para vocês terem uma ideia, de serotonina, mais de 85% é liberado a nível intestinal e não cerebral. Então, quantas pessoas com ansiedade só vão tomar remédio para a cabeça e esquecem de cuidar do intestino? Já ouviu aquela expressão enfesada? Cheia de fezes. Uma pessoa que está enfesada, que ela está furiosa, que ela está com emocional, ela fica constipada. Meu Deus, é verdade! Isso impacta, inclusive, no intestino dela. Então, quando a gente avalia essa questão emocional... enfesada, gente. Enfesada. Quando a gente avalia essa questão emocional e o impacto físico, é enorme. É enorme. A gente sabe que muitas vezes, Jamile, o ser humano ele sofre por uma coisa que é terrível. Eu falo que é um câncer na alma. É a culpa. É a culpa. Ou por atos ou por omissões. E isso aumenta o risco de doenças oncológicas. Quantas pessoas, além de carregar a mágoa ou se culparem, elas vão desencadear um processo autodestrutivo podendo culminar num câncer? Caramba! Só que aquela pessoa vai falar, foi genética. Foi alimentação, má alimentação, pode exercício, eu dou sempre um exemplo, pessoal, seguinte. Eu quero que vocês olhem agora. Na casa de vocês existe uma lâmpada, ok? Em situações normais, essa lâmpada ela não acende sozinha. Existe um interruptor que tem que ser acionado para essa lâmpada acender. Vamos olhar na questão do câncer, por exemplo. Um câncer, ele não surge do nada. Se considerarmos, então, que o interruptor são os fatores desencadeadores, o ambiente, eu estou comendo mal, bebendo, fumando, não cuidando do meu sono, não fazendo atividade física, acima do peso, não gerenciando bem minhas emoções. Eu estou todos os dias acionando o interruptor para a lâmpada acender. E muitas vezes esse interruptor pode estar sendo aceso pela falta de perdão. Pela falta de perdão. Eu atendi uma paciente uma vez que ela me buscou e ela foi fazer um risco cirúrgico porque ela descobriu recentemente um câncer de intestino. E eu conversei com ela, já entendendo que isso tem muita ligação. Ela falou, doutor, o meu genro, eu estava na casa dele e eu ouvi uma discussão dele com minha filha e ele falou, tira essa velha daqui e leva ela embora. Tempos depois, essa mulher, ela descobriu abrir um quadro com câncer intestinal. Nossa, que dor, né? Que mágoa, né? Você pode falar que, mas isso não foi a causa, mas foi o interruptor. Foi o interruptor. Foi o interruptor. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente guarda e com aquilo que a gente fala. Nós sabemos que a morte e a vida estão sob o poder da língua. Quem faz uso dela, come do próprio fruto. Então o que eu estou falando? O que eu estou decretando, inclusive na minha própria vida e não na vida dos outros? É interessante que chega paciente no consultório e fala assim, Jamile, doutor, a minha pressão nunca controla. E eu chego para ele e falo, eu não vou poder te ajudar. Mas por que, doutor? Me falaram para eu vir aqui. Eu falei, olha o que você acabou de falar, profetizar e decretar. Exatamente. A minha pressão nunca controla. Verdade. O que eu vou fazer? Nada. Então, cuidado com o que falas. Cuidado com o que ouves. Por quê? Isso não pode entrar nem sempre no seu coração. É verdade. Porque senão afeta, inclusive, o coração físico. O coração físico. Doutor Rodolfo, qual a diferença de perdoar e esquecer? É uma diferença absurda, porque quando você perdoa, você não esquece. O perdão, eu falo que ele é o maior analgésico, mas ele não traz amnésia do fato.
Amnésia é esquecimento. Para muitas pessoas vai falar, mas ele gera, eu vou jogar isso no mar do esquecimento. Jogar no mar do esquecimento é completamente diferente de esquecer o fato. Jogar no mar do esquecimento é não mais pegar o que aconteceu e jogar na cara. Então, perdão, quando eu uso de uma maneira poderosa, eu não vou mais sentir a dor da ferida. Eu não vou mais ter o ressentimento, sentir novamente aquilo que doeu. Esquecer uma situação, você não esquece. Uma mãe, ela esquece de uma agressão de um filho? Não. Ela pode perdoar. Mas ela não vai esquecer. Ela não vai esquecer. Aquilo virou uma ferida, não. Aquilo é uma cicatriz virou uma hoje. ferida, exatamente. Ela cicatrizou, mas ela não vai esquecer. Não. Sempre vai ver, né? Você se vai se ver. machuca, Você vai ver. você cria uma cicatriz, você vê. Você se recorda daquilo. Isso é muito interessante, Jamile, que eu tenho várias histórias no consultório e é isso fantástico. é isso que eu quero entrar. Peraí. Vamos lá. Doutor Rodolfo, existiu algum caso que te deixou assim muito feliz por estar fazendo o que o senhor faz, né? Quer trazer o perdão, quer trazer essa hipnose, quer trazer para a pessoa realmente a libertação do perdão. Existiu algum fato que te emocionou, que te trouxe essa gratidão a Deus por estar fazendo o que o senhor está fazendo? Sim, eu tenho várias experiências, né? Eu falo que a partir do momento que eu ajo como um instrumento de cura na vida das pessoas, todos os dias eu sou curado quando eu vou para o consultório. Que coisa boa. Deus, ele vai curando cada feridinha que possa vir dentro de mim ainda. E um certo dia, eu me recordo que eu atendi uma mãe, ela me buscou com pressão alta, e ela estava tendo oscilações de pressão. Em determinado momento, eu perguntei para ela, senhora, tem filhos? Ela falou, eu tenho uma menina, e eu tinha um filho que há 10 anos ele morreu assassinado. E eu carrego essa dor até hoje, doutor. E uma coisa interessante, Jamile, que ela falou o seguinte, o quarto do meu filho está intacto. Nossa. Ninguém entra com todas as roupas no lugar. 6 meses antes dele morrer, ele comprou uma moto e essa moto está há 10 anos e meio na minha casa. A dor dessa mulher era tão grande. Tão enraizada. E ela estava já transferindo essa posse para os bens materiais, ela estava gerando uma perpetuação no sofrimento. E naquele momento eu senti no meu coração que eu precisava falar sobre o perdão para ela. Muitos de vocês em casa devem estar se perguntando, mas o que tem a ver perdão isso que eu ia perguntar, com o filho que foi morreu, assassinado? Exatamente. Aqui nós temos alguns lados que precisam ser bem detalhados. Primeiro, ela precisa liberar o perdão para o assassino do filho. Aí você vai falar, mas isso é impossível. Não sei não. Eu sei que não é fácil. Mas mais do que isso, existe um perdão que eu falo em um dos livros, é perdoar a partida de entes queridos. Isso não tem nada a ver com misticismo, não tem nada a ver com outras vidas, nada disso. Eu sou cristão, mas é perdoar o seguinte, Jamile. Aquele filho pode ter sido o melhor filho na vida daquela mulher, daquela mãe. Mas o que a partida dele trouxe como consequência na vida dessa mãe? Se eu pergunto para você, você está com uma pessoa que você intitula como meu pai, minha mãe, meu filho. Tudo aqui é nosso, né? Mas aonde está escrito isso, que tudo é nosso? Nós não temos posse nem propriedade das coisas. Mas isso é algo que vai sendo construído desde a infância. Uma criança, ela vê uma bola, ela chega, corre e fala, a minha bola, a minha boneca, a minha bicicleta. Não pega o meu negócio. Para muitos acha que é só um pronome de posse. Não, não é. Eu coloco isso e internamente eu assumo essa possessão. O que nós temos diante das pessoas é certidão de nascimento, certidão de casamento, mas não existe uma certidão de propriedade. Não existe. O que aquela mãe sentia então é o quê? Um sentimento de abandono do filho, é verdade. A partida do filho gerou nela um abandono interminável. Caramba. Ela transferiu então a posse do meu filho para as coisas que representavam ele. O quarto, a moto. Eu expliquei para ela, falei, olha, entenda isso agora. Para tudo na vida existe um tempo. Nascer e morrer.
e Ele é dono de todas as coisas. Nada aqui é da senhora. Já parou para pensar que essas oscilações, essas questões emocionais podem estar interferindo, inclusive, na sua pressão? E expliquei para ela a dinâmica de como liberar, de como praticar o perdão, inclusive em casa. A gente não precisa estar em locais com alta especialidade, nada disso. É um momento meu com Deus no secreto. Aquela mãe foi e ela retornou no consultório. E ela falou, doutor, eu doei todas as roupas do meu filho. Nossa! A moto eu tirei da minha casa. E eu, inclusive, eu estou dormindo nesse quarto que era dele, que tinha ar-condicionado e o meu não. E eu arrumei e eu estou dormindo. Eu não esqueci o que aconteceu, doutor, mas a dor passou. Sabe o que aconteceu com a pressão dessa paciente? Normalizou. Ou seja, gente, quando a gente começa a ter o conhecimento, e a gente sabe que o conhecimento liberta. E na Bíblia fala, o meu povo padece por falta de conhecimento. Que lindo! Eu não consigo mensurar a dor de perder um filho. Eu tive um aborto com 4 meses, mas já estava formadinho, já tinha escutado o coração, mas eu não convivi com o meu filho. Então eu não consigo mensurar a dor de você ter um filho, de você conviver com ele e perder. Só que melhor ainda é mensurar a libertação dessa mãe. É uma libertação, você falou tudo. Que paz que essa mãe sentiu. É uma libertação. Parabéns, doutor uma Rodolfo. libertação. Muito obrigada, doutor Rodolfo. Deus é bom, né? Porque essa mãe representa milhões de mães. Sem dúvida. Sem dúvida. E mães que não conseguem e que hoje não têm acesso ao Senhor. Sim. Entendeu? Mães que hoje estão assistindo a gente e que talvez você não saiba a dor que você está sentindo, né, doutor Rodolfo? É verdade. Essa mágoa que você sente, esse mal-estar que você sente físico, essa pressão sua que não regula. Talvez a perda do seu filho seja a resposta disso tudo. Talvez a falta de liberação, né, dessa dor do abandono, né, desse perdão pelo abandono, seja realmente o resultado. E nós temos aqui o Dr. Rodolfo, né, que pode te ajudar. Nós vamos falar depois do Instagram do Dr. Rodolfo, onde o Dr. Rodolfo atende. E isso é maravilhoso, porque é o que eu estou te falando. O senhor, essa mãe representa muitas e muitas mães, né, que estão nos assistindo hoje. Dr. Rodolfo, meu Deus, chorei, tá bom, né? Porque trouxe a lembrança. Trouxe. E da minha mãe também. Eu perdi uma irmã com 25 anos. Vou te explicar depois. E a minha mãe... É muito poderoso. Minha mãe sofre muito, muito. E eu vou levar ela no seu consultório. É muito poderoso. Mas não sabia fazer esse barulho. Faz, o portão daqui faz. Mas já fechou? Ele fechou? Ele conseguiu encostar o portão? Encosta, porque alguém pode entrar e se esconder. Como é que Tem carro cara aí, né? Como é que você fala que uma atitude dessa, né, a pressão da mulher normaliza, né? Você vai falar, esse cara é doido, né, velho? Gente, as coisas de Deus soam como loucura. É Deus mesmo, né? Caso de Amília, de uma menina que ela estava 10 anos casada, e aí ela chegou, ela me buscou para fazer uma terapia, né? Realmente ela se autoconhecer. E eu perguntei para ela, você é casado, senhor? Tem filho? Não, não é o momento. Eu falei, mas 10 anos casado não é o momento? Tem algum problema de saúde? Não, não é o momento. E aí, durante a terapia, ela era uma pessoa extremamente perfeccionista. Tem muito seguidor no Instagram e tudo dela tinha que estar em perfeita ordem, mania de limpeza. Mas assim, se ela chegasse e visse isso daqui, eu acho que ela adoecia. E quando eu abri o Instagram dela, eu falei, não é normal isso, né? Tudo que vai tirar aquele que é perfeito, isso traduz alguma disfunção. Tá faltando alguma coisa, né? Olha o que ela lembrou. Ela era pequena, a mãe varrendo o quintal da casa, ela pegou uma vassourinha, aquelas de madeira de criança, e foi ajudar a mãe. A mãe chegou e falou assim, sai daqui que você não sabe fazer isso. Isso não é pra você. Não. Naquele momento foi gerado um trauma no subconsciente dela, armazenado, que ela buscou a vida inteira a aprovação da mãe no que tange a questão da limpeza. Tudo tinha que estar perfeito.
qual que é a relação disso Com ela não querer engravidar. com ela não querer engravidar? Você sabe? Não faço ideia. O que criança faz em casa? Bagunça demais. Bagunça e Sujeira, é. Chegou o momento que ela não recebia mais os amigos em casa para não sujar as louças. Isso, coitada. O que a gente fez no processo terapêutico? Ela liberou perdão para a mãe dela. A mãe não fez para prejudicar, mas uma palavra que foi lançada estava destruindo a vida dela. Terminamos o processo terapêutico, 6 meses meu telefone toca. Doutor, tô ligando para te dar uma notícia. Tô grávida. Doutor Rodolfo, o senhor contou agora, né, a história dessa mãe, né, que me emocionou, né, que nos emocionou muito, assim, que liberou esse perdão. Mas na sua trajetória, trabalhando, né, com isso, já aconteceu de algum paciente não conseguir perdoar e o senhor falar, Jesus é maior? Então, aconteceu uma única vez. Eu falo que quando a gente prepara um processo terapêutico, Jamile, não é simplesmente um bate-papo. Existe uma diferença muito grande entre uma terapia convencional para um processo que a gente realiza. Não sou eu que vou mudar a vida da pessoa. Eu vou ser um instrumento, eu vou direcionar essa pessoa. A transformação tem que vir com a permissão dela, porque Deus muitas vezes já quer isso. A pessoa tem que querer. E o meu papel como um terapeuta, acima de tudo como médico, eu não posso interferir no livre-arbítrio da pessoa. O que a gente sempre trabalha antes de um processo terapêutico é explicar o que essa decisão ela pode impactar na sua vida física, emocional e espiritual. Então, quando você traz clareza para as pessoas antes de um processo terapêutico, elas entendem o seguinte, peraí, quem que está pagando o preço? Essa conta está ficando negativa para quem? Para ela mesma. Mas existiu um paciente uma vez que falou, essa pessoa eu não consigo perdoar. Eu falei, é uma decisão sua. Eu não estou aqui para te obrigar, muito menos te forçar a nada. Mas entenda o seguinte, que uma decisão que você toma hoje pode mudar o destino da sua vida. Se você quer colher os mesmos resultados, faça as mesmas coisas. E tá tudo bem. Eu te fiz essa pergunta, doutor Rodolfo, porque eu não acredito que exista, de fato, pessoas que não consigam perdoar. Sim. Né? Eu acho que as pessoas perdoam sim, principalmente porque é nosso. Deus colocou em nós. Exatamente. Perdão. Se nós temos Deus, nós perdoamos. Eu te fiz essa pergunta por quê? Porque existem pessoas que elas não têm só a doença cardiológica ou uma pressão alta, ela tem um distúrbio emocional. A grande maioria. Não é isso? Então, assim, essa pergunta é direcionada a isso. Porque existem pessoas que têm algum tipo de psicopatia, algum tipo realmente de distúrbio. Então, essa pessoa tem uma dificuldade maior de perdão. O senhor já pegou. Então, essa pessoa aí, com certeza, ela deve ter algum tipo desse distúrbio. Porque não é normal você não perdoar. Então, essa pergunta é muito interessante. Agora, imagine o seguinte. Imagina que eu fui abandonado pelos meus pais. Muito cedo, jogado num saco de lixo, numa caçamba. Fui encontrado por outras pessoas e eu sobrevivi. Que Deus é esse que permitiu eu passar por tudo isso? Cadê esse Deus que todo mundo fala, que Ele é amor, que Ele é o caminho, a verdade e a vida? Muitas vezes essas pessoas que têm uma resistência em perdoar, eles têm um conflito interno até com o próprio Deus. É isso aí. A partir do momento que você trata isso, que você permite, você entende que é possível sim. Porque todos os dias essas pessoas sofrem, Jamile. Todos os dias todos elas os estão dias, sofrendo. Elas é uma sofrem. ferida que é aberta. Uma ferida. Todos os dias e nós aberta, sabemos né? que mais de 85% das doenças elas são psicossomáticas. Elas surgem no campo emocional e impactam onde? No físico. Só que a gente fica focado em tratar o quê? O físico. Somente o físico. Exatamente. Doutor Rodolfo, é muito interessante isso aqui. Qual o papel da fé no processo de cura do coração? A fé, assim como a gratidão e o perdão, eles atuam em áreas cerebrais muito poderosas. E a gente sabe que o fato, por exemplo, de eu estar aqui à distância e orar por uma pessoa em outro lugar do país,
mas acreditando naquilo que eu não vejo, mas na certeza daquilo que eu espero. Em Romanos 14:7, se eu não me engano, fala o seguinte, que Deus, ele chama a existência aquilo que não existe. Exatamente. É isso aí. E a fé? A fé é belíssima. A fé é isso. Eu brinco o seguinte, você tá vendo a energia elétrica? Não. Não, enfia o dedo na tomada. Pra você sentir, aí você sente, né? Você sente. É verdade. E isso Essa é boa. poderoso, isso é comprovado. A fé, a gratidão, o perdão, ele atua em áreas cerebrais que vão gerar bem-estar, diminui o processo inflamatório, diminui a produção de hormônios, né, adrenalina e cortisol. Então, peraí, se isso é comprovado em neurociência, nós não estamos falando em coisa mística. Não. Nós estamos falando em ciência. É isso aí. E o que as pessoas muitas vezes elas não dão o primeiro passo? Por orgulho. É verdade. O orgulho é o que mata as pessoas. Por quê? Ela não pode ficar, mais uma vez, inferiorizada. O fato de achar que ele fez mal, então ele tem que vir, E pedir ajoelhar, perdão. É. só que isso não vai acontecer. A gente olha o que é o papel do pai. O pai é aquela figura instituída por Deus para chegar para os filhos que nas mãos deles serão flechas e ele sendo o arqueiro, ele vai ter a capacidade de lançar essas flechas. Mas como que eu vou ser lançado se eu não tive, por exemplo, um pai? Como eu vou ser lançado, avançar, prosperar, evoluir, inclusive num relacionamento com Deus, se muitas vezes o meu pai foi um pai agressor, um pai que batia na minha mãe e que eu tive que entrar na frente para defender a minha mãe e agredir o meu pai. E mais uma vez, o meu relacionamento com o pai do céu, ele fica o quê? Abalado. Abalado? Abalado. Abalado. E é muito poderoso quando a gente vê, hoje mesmo, eu acabei de fazer uma terapia pela manhã de um rapaz que ele tinha um trauma de paternidade desde os 7 anos. Um pai alcoólatra que batia na mãe e que bateu durante muito tempo nesse filho. Ele recordou que aos 7 anos ele defendeu a mãe dele e partiu para cima do pai. Gerou uma culpa nele. Como que um filho bate no pai? Mas ao mesmo tempo ele tinha que preservar a integridade da mãe. O que ele estava? A fé dele estava o quê? Abalada. O relacionamento dele com Deus estava o quê? Enfraquecido. A partir do momento que ele entende que antes desse homem ser o pai dele, ele foi uma criança. E ele entendeu o quê? Que esse mesmo pai perdeu o pai assassinado com 7 anos. Caramba. E que ele foi criado por um tio que só o agredia. O que o pai dele fez com ele? Agrediu. Transferiu. Ah, mas as pessoas mudam. Mudam se você tiver contato com outras pessoas. Com outras pessoas. Agora, fica no mesmo ambiente, você vai ver se essa pessoa vai mudar. Não muda não. Não muda. Doutor Rodolfo, eu sou filha de pais separados, né? Meus pais se separaram e eu tinha 10 anos. E engraçado que a minha relação com Deus sempre foi tão boa, desde criança. Minha mãe nos criou na igreja, né? Então, assim, a minha relação com Deus sempre foi tão boa que todas as vezes que eu penso no meu pai, eu penso nas coisas boas que meu pai fez. Perfeito. E assim, eu lembro que o meu pai, toda vez que ele viajava, ele trazia um presente. Eu não me recordo do meu pai ter dado uma palmada. Eu não me recordo até hoje do meu pai ter dado uma palmada na gente. Eu me recordo das gargalhadas do meu pai. Então, assim, e quando ele faleceu em 2022, a única coisa que eu pensei foi o seguinte: o meu pai não me deve nada. Exatamente. Que ele tenha que ele seja recebido nos braços de Deus com muito amor. Porque ele lançou essas flechas, mesmo inconscientemente, mesmo sem estar talvez com a gente, né? Como ele gostaria de estar. Ele lançou essas flechas e hoje eu e meus irmãos somos filhos de bem, graças a Deus. Mas o que eu consigo me recordar do meu pai é isso, são coisas boas, né? Que existe ele uma fez. diferença muito grande, né, Jamile, entre um relacionamento de homem e mulher e o que o pai representou. Por diversas situações o relacionamento pode não ter dado certo. Exatamente. Mas, por pior que tenha sido essa pessoa ou que não foi, a gente sabe que a honra é algo que vai te levar a outro patamar. Amém, isso aí. Porém, o que é honrar? Não é concordar
com as coisas que ele fez. Ou repetir, Ou as repetir as coisas que ele fez. Mas né? aceitar ele como ele foi ou é, e entender que você pode ser melhor do que ele. É isso aí. Mas uma coisa eu quero ser como meu pai, trabalhador. Meu pai era um homem Exato. extremamente trabalhador. Eu desconheço, talvez, alguém que trabalhasse tanto. Meu pai começou a trabalhar, acho que com 8 anos de idade. Você pegou isso, né? Peguei, graças a Deus, e é sobre isso mesmo. Então, assim, o meu tratamento não vai ser perdão do meu pai, não, porque o meu pai já perdoei. Nós vamos ter que passar para outro. Doutor Rodolfo, como alinhar a ciência, a fé e o conflito? Excelente pergunta. A partir do momento quando você entende para o que você veio, eu estou falando uma experiência própria. Eu ouço muitas vezes, mas alguém fala por que você está fazendo isso? Eu falo, não tenho por que falar, porque eu não estou fazendo nada em discordância com aquilo que é ciência e muito menos com aquilo que desagrada a Deus. Quando a gente está fazendo e andando debaixo de um mover, as coisas fluem, se tornam fáceis. O conhecimento que ao longo desses 20 anos eu adquiri e continuo adquirindo com especializações, com capacitações, isso só vai ser um substrato para eu aplicar isso na vida dos pacientes. Porém, eu tenho que entender, independente da profissão, da área que eu estou exercendo, que somente o que é adquirido em livros, em universidades, não vai te levar a um outro nível. Quando eu percebi isso, até a minha forma de estar no meu consultório mudou. Eu antes ia para o consultório como algo obrigatório, cansativo, maçante. Hoje eu vou para o meu consultório, eu entendo o seguinte, mais um dia que eu posso ser transformador de vidas. Que legal. Aplicando a ciência, o conhecimento dos livros, mas entendendo o seguinte, existe um saber que vai além de um saber de livros. Existe uma sabedoria que vem do alto. Então eu preciso todos os dias ter a autodependência, o alto com L, e não me achar autossuficiente. Porque sozinho eu não vou conseguir fazer nada. É sobre isso. Doutor Rodolfo, antes de encerrar, tem quanto tempo Já estamos partindo para 1 hora, mas acredito que uns 10 minutinhos a gente perdeu entre um erro ou outro. Tá. Doutor Rodolfo, antes da gente encerrar, porque eu gostaria de ficar aqui 2 horas, vai ter que ter o Rodolfo 2, Vamos lá. né? Porque a gente não pode, nem o telespectador, o ouvinte, ele fica, né, muito tempo. O que acontece? O senhor comentou com a gente, o senhor falou para mim que o senhor trabalha com hipnose. Uhum. Sim. Eu vou te dizer uma coisa, eu não tenho coragem de fazer hipnose. Muitos não têm. Que resistência é essa? O que eu não quero descobrir na minha vida se eu tenho tanto medo da hipnose? Eu te juro, eu tenho medo da hipnose. O que a hipnose faz com a gente? E o que ela pode ajudar e o que ela pode prejudicar? Em relação à hipnose é um processo natural da mente. As pessoas têm que entender que não é nada místico, não é nada esotérico, ok? É um processo natural que nós passamos todos os dias e não percebemos. Toda hipnose é uma auto-hipnose, ou seja, a pessoa para passar pelo processo ela tem que querer. É o que nós chamamos de atitude mental. Se você chega no meu consultório e fala assim, eu não sei, eu tô com medo, eu acho que não vai dar certo, não vai dar certo. Porque para muitos existe aquela crença de quem faz a hipnoterapia, a hipnose, vai estar com um turbante, com um pêndulo, eu já te vi assim, com um incenso, e você vai ficar paralisada, você vai ficar congelada e você vai falar, e se eu flutuar? E se eu não voltar? Se você entrar na minha mente? Gente, isso não existe, ok? Isso é misticismo. É misticismo, isso não existe. Olha, para vocês terem tá uma vendo, ideia, gente? A hipnoterapia, e eu já falei anteriormente que o profissional médico que faz a hipnose, ele é chamado de hipniatra. Ninguém sabe esse nome. Não sabia. Ninguém sabe. Por quê? Isso desde 20 de agosto de 1999, o Conselho Federal de Medicina, se vocês tiverem curiosidade, bate medicina e hipnoterapia. Existe um documento médico formalizado pelo Conselho Federal de Medicina reconhecendo
a ferramenta hipnose para tratamento e acompanhamento de pacientes com ansiedade, depressão, síndrome do pânico, fobias, compulsões alimentares, drogadição, problemas cardiovasculares, relacionamentos, alterações na personalidade, problemas conjugais, matrimoniais. Só que por que isso não é divulgado? Mais uma vez, porque não gasta mais remédio, não tem remedinho. Depender de uma indústria do que tratar o interior. Então, para você que está em casa, você não vai flutuar. Muito menos você vai perder o controle e você não vai voltar. Você vai estar num processo de relaxamento e que através de consciente, ok? Em nenhum momento você vai ficar inconsciente. Então é muito interessante que a pessoa ela vai lembrar de tudo o que ela trouxe, que estava no subconsciente. É como se fosse o seguinte, pessoal. Imagine que você entra numa sala e tem vários papéis. Só que você não sabe aonde está um documento que você quer procurar. Mas ele existe, ele está lá. O processo de hipnoterapia, ele vai simplesmente direcionar você a encontrar aquilo, tratar aquilo de uma maneira consciente e poderosa. E o pilar de um processo terapêutico, ele é o perdão. Caramba. Porque não existe uma mudança de mentalidade sem você entender o seguinte: eu não posso mais carregar esses lixos que eu estou estocando se eu não tomar uma decisão pelo perdão. Então eu uso hoje o processo, uma ferramenta que é validada cientificamente, mas a gente vive num mundo que é muito místico, né? As pessoas também, por uma crença, um preconceito, elas vão falar, mas o senhor é médico, mas o senhor faz isso? Eu falo, sim, eu faço isso. Porque muitas vezes um paciente com ansiedade, eu tratando essas emoções, as feridas, as fraturas emocionais no passado, ele fica sem medicamento. Eu tenho vários pacientes que não usam remédio mais. Que legal. Então, peraí, que mal tem nisso? Que mal tem nisso uma pessoa estar consciente, ela não perde o domínio próprio? É uma cura interior. É uma cura, é uma cura. E ela se liberta. Quantos pacientes chegam, doutor, eu não uso mais medicamento. Eu parei de usar remédio. Eu hoje, em meu relacionamento com aquela pessoa, hoje mesmo esse paciente que eu falei com vocês anteriormente, ele falou assim, eu falei, quando você ouve a palavra pai agora, o que você sente? Ele falou, eu sinto piedade. E eu tô com vontade de abraçar meu pai. Que legal. E aí? Que remédio? Com qual efeito poderoso vai gerar isso na vida de alguém? Nada. Nada, nada, nada. Então, esqueçam isso. Não tem nada de misticismo, ok? Não existe nada de misticismo. Então é isso. É Deus, né? Acima de tudo. É você querer. Exato. Né? Isso é a sua vontade, a sua entrega, né? Você querer e procurar a pessoa certa, que é o Dr. Rodolfo Ferraz. Não é isso? Doutor, nós queremos encerrar o nosso podcast com muita pena, porque a gente queria ficar aqui umas 2, 3 vezes. A gente já tem 1 hora, gente, de entrevista, que passa muito rápido. O Dr. Rodolfo fez uma oração, né, pela gente aqui, pela nossa equipe, pelo nosso programa aqui, pelo nosso podcast. Já choramos todos nós juntos aqui, né, com testemunhos lindos aqui do Dr. Rodolfo. E, Dr. Rodolfo, o que eu preciso te dizer, que é uma honra receber alguém como o senhor aqui no nosso podcast. É uma honra receber alguém que leva tanta paz, que leva tanta cura, que leva tanto perdão para as pessoas. E eu desejo, assim, do fundo do meu coração, que as portas do Senhor sejam sempre abertas na sua vida, para a sua família, tá? Que o Senhor continue com essa felicidade. Quando o Senhor falou assim, Jamile, quando eu ia para o meu consultório, eu já ia assim, tô indo para mais um trabalho. E hoje o Senhor vai com essa felicidade. Isso tem que ser contagiante, né? Nós ficamos muito felizes com isso mesmo. E muito obrigada por estar aqui no The Best Podcast. Eu costumo dizer com os meus convidados que lá está escrito onde os melhores se encontram. Não é porque nós somos melhores, é porque juntos nós nos tornamos bons, melhores, iluminados, com Deus. Não é isso? Muito obrigada. Eu agradeço as palavras e eu desejo 100 por 1 para vocês, que vocês possam colher e que cada dia, cada um que pisar aqui nesse local possa transmitir aquilo que sai realmente do coração. Para você que está em casa, para todos nós. É um prazer muito grande.
Eu falo que poder compartilhar experiências de pessoas é tão maravilhoso, porque muitas vezes aquilo que foi falado aqui está tocando no seu coração. É verdade. E se uma vida for tocada, nosso trabalho já foi pleno. É sobre isso. É só uma. Todos os dias eu vou em busca de uma vida. Amém. Vou agradecer aqui os nossos patrocinadores. Tá? Eu gostaria de agradecer a Rafael Vieira, que é nosso patrocinador lá da academia. Rafa, estamos juntos, né? Saiba disso. Kairos mexe com equipamentos de móveis planejados, né? Acessórios de móveis planejados. Nós temos Softmania, que sempre manda um mimo pra gente. Hoje não mandou o nosso milkshake, o Dr. Rodolfo tá de regime, não pode. Rapaz, tô esperando, mas não mandou, né? O senhor conhece Softmania, né? Conheço. Maravilhosa, né, Dr. Rodolfo? Muito bom. Gente, nós temos Supernet, não podemos esquecer da Supernet. Supernet é quem nos dá aqui a nossa internet, né? Que nos ajuda aqui, que tá sempre aqui nos acompanhando, nos ajudando. Evolve, Casa Melhor, do nosso amigo Cleiton Melhorini. E nós temos aqui, né, um jabazinho do Guriri Sushi, que daqui a pouquinho eu tô chegando lá, né, Miji? Nós vamos lá comer um japonês daqui a pouquinho. Guriri Sushi, lá do nosso amigo Arthur, lá de Guriri, que é maravilhoso, que a gente gosta muito. E nós queremos agradecer a vocês por confiarem nesse projeto, nesse encontro de onde os melhores se encontram. E você, que quer fazer parte desse time de patrocinadores do nosso The Best Podcast, não se esqueça, você pode entrar no nosso link do nosso Instagram e entrar em contato com a nossa equipe e fazer parte, né, desse grupo maravilhoso que acredita nesse projeto, que acredita nesse sonho The Best Podcast. Vem fazer parte da gente. Dr. Rodolfo, nós falamos de tudo, né, de perdão, de consulta, de tudo, mas eu quero saber onde a gente encontra o Dr. Rodolfo. Fala do seu Instagram, onde é o seu consultório. O meu Instagram é @drperdãooficial, tudo junto, Dr. Perdão Oficial. E lá você vai encontrar vídeos, tem os nossos livros que foram lançados também, então vocês podem clicar, tem a versão tanto online, física e digital. E o meu consultório se localiza num ponto bem perto, né? Na Rua da Maternidade, do Hospital Maternidade de São Mateus. E qualquer coisa também no próprio Instagram tem como chegar, onde me encontrar. Qualquer dúvida também sobre esse podcast, também depois comenta o que você achou e coloca lá, que eu posso tirar sua dúvida. Vai ser um prazer também te receber. Um grande abraço. Então, muito obrigada. Hoje nós tivemos Dr. Rodolfo Ferraz. Uma honra receber, né, esse profissional de sucesso, esse profissional que leva realmente para você e para gente palavras de paz, palavras de perdão, coisas que realmente nós precisamos ouvir e nós acreditamos, né, Alisson? Nós que somos, né, pessoas que têm o Senhor, que somos cristãos, pessoas, né, que realmente acreditamos no que o Dr. Rodolfo Ferraz faz e trabalha. Muito obrigada à nossa equipe, nossa equipe do The Best Podcast, e você não pode perder os nossos stories, os nossos cortes, reels, e vai seguir o nosso Instagram, compartilha, faça parte desse sonho do The Best Podcast. Dr. Rodolfo, Muito bem. Muito obrigada. Um grande abraço, amigo. Deus abençoe. Tchau, pessoal.